Atualmente, quando a gente fala de renda fixa no nosso país, nós temos os títulos mais conhecidos, que é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o pré-fixado. Mas, logo menos, nós vamos ter um título a mais, que é o Renda Mais. Mas antes que eu explique como ele vai funcionar, já deixa o like aqui embaixo, porque assim você ajuda toda a equipe de produção desse vídeo. No caso, a equipe sou eu. Belezinha? Deixa o like? Então, vamos continuar. Mas antes que eu explique como ele vai funcionar, caso você não tenha entendido bolhufas do que eu falei sobre título público, Tesouro Selic, IPCA, não tenha noção nenhuma do que eu falei, basicamente o governo ele gasta mais do que arrecada. E isso aí já acontece desde que o mundo é mundo. Mas se ele gasta mais do que ganha, como é que ele consegue pagar esses gastos a mais? O país tem algumas opções. Ele pode simplesmente imprimir mais moeda. Só que isso não é muito bom, porque isso gera mais inflação e, consequentemente, deixa a economia do nosso país mais instável. Ou o governo pode pedir uma graninha emprestada. No caso dos títulos públicos, ele pede da gente. E esses títulos públicos são o Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado. Então, basicamente, o governo gastou mais do que arrecadou, ele emite esses títulos, a gente investe nos títulos, o governo pega esse valor e faz os investimentos onde ele acha que tem que fazer com esse valor. E depois de um certo tempo, no vencimento dos títulos, a gente recebe esse valor de volta com uma rentabilidade em cima. E os títulos públicos já são uma modalidade de investimentos bem conhecida e já um pouco difundida no Brasil. Atualmente já tem mais de 2 milhões de pessoas que investem em títulos públicos e esse valor só tende a aumentar. Belezinha? Conseguiu entender como funciona? Peguei o esquema! Então vamos falar do protagonista desse vídeo, que é o Renda Mais. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender qual o objetivo do surgimento desse título. Por que ele foi inventado? Qual a função desse título? E a resposta é bem simples. Ele nada mais é do que um título que vai complementar a sua aposentadoria. Basicamente, essa é a intenção da invenção desse título. Então, você investe no título antes de você se aposentar. E quando você se aposentar, o título vai converter o valor investido em uma renda mensal por 20 anos. Então você investe ali 20, 30 anos e depois que você se aposentar, ele vai converter em renda e você vai receber por 20 anos. E vão existir algumas datas de vencimento, onde você vai poder converter em renda mensal, como você pode ver aí na imagem. A gente tem 2030, 2035, 50, 55, 60, enfim. Vão existir algumas datas onde você vai poder fazer essa conversão de renda. E a ideia desse novo título, do Renda Mais, é muito boa, porque a gente sabe que a Previdência está fadada à ruína. E quando eu falo fadada à ruína, é baseado num conceito muito simples. As pessoas estão tendo uma quantidade de filhos menor conforme o tempo vai passando. E, além disso, a expectativa de vida vem aumentando ao longo dos anos. Então, as pessoas estão conseguindo viver por mais tempo. Então, a tendência é que, em um determinado momento, vão existir muitas pessoas aposentadas, muitos idosos, e poucas pessoas em idade ativa, ou seja, trabalhando, poucos jovens. Então, vai chegar em um ponto onde vai ficar muito complicado uma quantidade menor de pessoas bancando a aposentadoria de uma quantidade maior de pessoas. Fica inviável. Então, é daí que surge a necessidade desse título, porque basicamente ele vai ser uma renda complementar a das pessoas que vão se aposentar. E a verdade é que mesmo que isso não acontecesse, a gente entende que o valor que as pessoas recebem de INSS não é suficiente para elas terem uma qualidade de vida. Então, esse título surge com essa ideia de uma renda complementar à que os aposentados já recebem. E isso tudo que eu falei é basicamente o que a gente consegue ver nessa imagem aqui. Então, a parte em azul é o que você paga de INSS hoje enquanto você trabalha. Já esse pedacinho amarelo embaixo é o que você contribui com o Renda Mais. E quando você se aposenta, você chega nessa barra mais cinza, que é uma barra um pouco maior, que é o valor que você vai receber de INSS e em cima dele tem a parcela do Renda Mais. Então fica bem óbvio que a intenção do Renda Mais realmente é complementar o valor que você vai receber quando você for se aposentar. Mas beleza, quais vão ser os custos desse investimento? A gente sabe que todo investimento tem um custo, desde taxas a imposto de renda, mas especificamente do Renda Mais, os custos vão ser basicamente dois. Você vai ter a taxa de custódia e o imposto de renda. E a taxa de custódia é uma taxa que você paga quando você investe nos títulos públicos. Existe uma exceção, que é quando você tem até R$10 mil investidos no Tesouro Selic, só que no Tesouro IPCA e no pré-fixado você tem que pagar essa taxa normalmente. E o valor da taxa de custódia com esses títulos públicos é de 0,20%. Já com o Renda Mais, esse valor da taxa de custódia pode mudar de acordo com o tempo que você ficar com o valor investido nele. Como a gente pode ver na tabela aqui, se você fica até 10 anos com o valor investido no Renda Mais, você paga 0,5% de taxa de custódia. E a taxa de custódia incide sobre todo o valor que você tem.
valor aportado mais os rendimentos. E nesse caso, onde você fica com o valor investido por menos de 10 anos, o título Renda Mais não vale a pena, porque você vai pagar o dobro da taxa de custódia que você ia pagar em qualquer outro título público. Então, pagando essa taxa com valor mais alto, não faz sentido investir no Renda Mais. Mas caso você fique com o valor investido por mais de 10 anos e menos de 20 anos, você já paga uma taxa de custódia de 0,20, que é basicamente a taxa que você paga em outros títulos públicos. Caso você fique com o valor investido por mais de 20 anos, você já vai pagar uma taxa de custódia de 0,1%, que já é uma taxa de custódia bem melhor do que qualquer outro título público. E a partir desse ponto já faz muito sentido você ter o Renda Mais, porque a taxa de custódia já vai ser metade do que você ia pagar em qualquer outro título público. Mas se você carrega até o vencimento, e é aqui que está o pulo do gato, é aqui que faz total sentido você ter o Renda Mais, você não paga um centavo de taxa de custódia. E isso é muito vantajoso em relação a qualquer outro título público. Então, observando a tabela, a gente percebe que só faz sentido investir no Renda Mais se você for ficar com o valor investido por mais de 20 anos ou até o vencimento do título, porque a taxa de custódia já vai ser muito mais atrativa. Já quando a gente fala do imposto de renda, a gente cai na famosa tabela regressiva. E nessa tabela, a alíquota de imposto de renda que você vai pagar, ela vai diminuindo conforme o tempo investido. Então, acima de 2 anos, você paga a menor alíquota de imposto de renda, que é de 15%. E o maior valor é de 22,5%, caso você fique em menos de 180 dias com o valor investido no título. E já que nós estamos falando do saque, com o Renda Mais você pode sacar o valor investido a qualquer momento, inclusive quando você já estiver recebendo a renda mensal. Digamos que você esteja recebendo a renda mensal, já se aposentou, mas sentiu a vontade de receber o montante todo que você investiu. Você pode fazer isso. Mas tem um ponto, caso você invista no Renda Mais, você não vai poder sacar o valor investido por 60 dias. Depois desses 60 dias, você pode sacar a qualquer momento. Beleza, Oscar, consegui entender tudo. Quando vou poder pegar a renda mensal, como é que funciona o saque, imposto, taxa. Mas a questão mais importante é aqui, o tutu. Quanto é que esse título vai me render? Here comes the money. Here we go. O Renda Mais vai funcionar como se fosse o Tesouro IPCA. Então você vai ter uma parcela da sua rentabilidade ligada ao IPCA, que é a inflação, e uma parcela que vai ser a sua rentabilidade real. Então, dando um exemplo, que inclusive é o que está no site, caso o Renda Mais renda IPCA mais 5,9%. Isso significa que a sua taxa real vai ser de 5,9%. É dessa forma que você mantém o seu poder de compra, fazendo essa correção da inflação. Então, uma parte foi perdida pela inflação, que é a parte IPCA da sua rentabilidade, e a outra parte vai ser a sua rentabilidade real, que no caso são os 5,9%. E se você quiser simular quanto você tem que investir para receber determinado valor, quanto eu tenho que investir para receber 10 mil reais do Renda Mais? Lá no dia 30, quando você tiver acesso a esse título, você vai poder fazer simulações. Existe um simulador lá, onde você coloca o tempo que você vai investir, o valor, e ele fala quanto você vai receber de renda mensal por 20 anos. É muito intuitivo, muito fácil de fazer, inclusive eu vou deixar o site do Tesouro Direto aqui, você vai poder acessar e a partir do dia 30 já vai poder simular. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu o conteúdo, compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Compartilha com aquela pessoa que, tá sentindo que o INSS não vai ser o suficiente, tá sentindo que vai ter que ter uma graninha a mais, Renda Mais vai se encaixar perfeitamente. Manda pra essa pessoa. Beijão e até o próximo vídeo.